Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Não sei o horário, né, que vocês vão ver essa correção do PET 7 do terceiro ano, né? Então vamos lá, pessoal, que são assuntos recorrentes aí, muito interessantes, né, que a gente vai trabalhar hoje. Vou projetar aqui, então, o conteúdo e a partir daí, deixa eu subir aqui. Olhando as questões agora, semana 4, semana 3. E vamos chegar aqui no primeiro exercício, atividades. Então tá aí, pessoal. Então, esse PET ele foi relacionado então à questão, né, agrária. A gente vai ver aí, então como que foi feito, né, a questão da própria propriedade e a ocupação dela, né, frente aos povos indígenas, né, a questão das desigualdades e permanências, né, na ocupação da terra. A gente vê que houve grupos que foram privilegiados, né, que são de vertente cultural hegemônica europeia, né, aqueles que chegaram de fora acabaram ocupando uma parte da nossa estrutura agrária, né, estrutura fundiária do Brasil. Então, as atividades, dentro da primeira atividade aqui, está Enem 2010. Coube aos Chavantes e aos Timbira, povos indígenas do Cerrado, um recente e marcante gesto simbólico, a realização da tradicional corrida de toras de Buriti em plena Avenida Paulista, em São Paulo, para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço tecnológico. Estão demonstrando aqui, né, uma articulação, uma organização de duas tribos indígenas do Cerrado, né, a fim de deflagrar aí os abusos, né, da lógica de mercado capitalista frente às culturas indígenas. Então, a questão indígena contemporânea, ou seja, algo que já vem há mais tempo no Brasil e que se fundamenta na contemporaneidade, ou seja, na realidade recorrente atual, e evidencia a relação de usos socioculturais da terra, ou seja, de sociedades e culturas, né, com os atuais problemas socioambientais, né, caracterizados pelas tensões entre. Então, pessoal, o que caracteriza isso? Né? Então, vamos para a primeira alternativa. A expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena e ambiental. Então, pessoal, essa aqui, né, é a alternativa correta. Essa está correta. Né? A maior concentração dos conflitos, ela se diz respeito exatamente sobre a expansão do agronegócio, né, e as leis de proteção indígena ambiental, que é o que entrava esse desenvolvimento do agronegócio. Então, as maiores tensões, né, que advêm das regiões norte e centro-oeste, que ainda são regiões que possuem muitas reservas de proteção indígena e ambiental. Né? E então, diante desse empecilho, a lógica de desenvolvimento capitalista do agronegócio, ela passa a exigir uma flexibilização, né? Tem muita gente que gosta de falar em desburocratizar, né? Na verdade, isso aqui eu estou tirando o quê? Regras e normas de proteção do meio ambiente, né? Então, alternativa correta, A. B. Os grileiros articuladores do agronegócio. Não, grileiros não são articuladores, tá, pessoal, do agronegócio. Grileiros são pessoas que muitas vezes sobem para uma determinada terra, né, e acabam induzindo a conflitos, né? E aí, às vezes, são outros proprietários que são donos da terra, muitos deles são índios, né? Ou seja, aqueles que se apossam de terras indígenas, passam então a exercer ali determinadas atividades, o que não pode se confundir, né, com agricultores, né, do agronegócio. Agora, eu dizer que muitos agricultores podem se utilizar de grileiros, isso é uma lógica que acontece, né? O dono, ou seja, aquele agricultor que quer expandir seus domínios, muitas vezes ele utiliza-se de métodos pouco convencionais e imorais, né, para conseguir, então, tomar a terra indígena. Então, essa aqui está errada justamente porque não é os grileiros que articulam o agronegócio, né? Não é isso.
Os povos indígenas pouco organizados. Não, pouco organizados, então como é que eles organizariam, então, uma reivindicação lá em São Paulo, né? Sair lá da terra deles e ir até São Paulo, ou seja, eles são organizados. Então, errado. C. As leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso capitalista do meio ambiente. Não, na verdade, pessoal, não tem dois tipos de leis aqui. O que na realidade existe é um código florestal, né, um código de defesa do meio ambiente, e que ele está sendo objeto, né, de diversos questionamentos com relação a essas reservas ambientais, né? Então, aqueles que querem produzir, aqueles que têm uma lógica capitalista do agronegócio, eles querem flexibilizar no sentido de diminuir a resistência para explorar essas terras indígenas. Ou seja, não, nós queremos explorar terras indígenas, né? Nós queremos nos desenvolver. E os indígenas, lógico, falam que a exploração do agronegócio em suas terras podem destruir, inclusive, a sua própria cultura, já que a terra deles não é essa nossa lógica de produzir para ganhar dinheiro. A terra deles diz respeito à sua existência como cultura, né? Há significados ali que vão além de uma lógica meramente mercantil, de troca, de comprar e vender, né? Então, é uma lógica que diz respeito a sentimentos de ancestrais, né? Da ancestralidade, da construção das suas crenças, né, da sua cultura, do seu povo, do significado do seu povo, né? Então, é um significado da terra para o índio algo muito maior do que o homem ocidental branco nós temos com a terra, né? Então, é nesse sentido que se trabalha a questão de preservar, não só preservar a terra, mas preservar uma tradição, um povo, uma cultura de forma geral, né? Os povos indígenas né? Os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais e paulistas. Não, pessoal, não, o embate aqui não é entre os povos indígenas do Cerrado e as elites industriais, né? Mais com o agronegócio mesmo, né? Não é com os industriais, é com o agronegócio. E o campo e a cidade no Cerrado, que faz que as terras indígenas dali sejam alvo de invasões urbanas. Não, pessoal, aqui está se tratando exatamente sobre questões de terras indígenas mesmo, né? E aqui está falando que dali sejam alvo de invasões urbanas, né? A gente está falando aqui de regiões que são áreas exclusivas dos índios. Na verdade, eles estão indo nas áreas deles. Não são áreas próximas às cidades que correm risco de, por exemplo, a conurbação, né, que a cidade vai crescendo e vai ocupando espaço. Não é essa a questão. São áreas já reservadas para os índios, para manter as suas práticas indígenas, né, suas origens, suas culturas, e que estão sendo objeto, né, do agronegócio. Então, não tem nada a ver. Essa E aqui é completamente errada, né? Então, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa A. Então, agora vamos para a próxima, semana 2, e a semana 2 fala aqui sobre essas questões, né, de preservar as reservas, os quilombos, né, os quilombolas, que tem a ver com a cultura africana, né, dos povos africanos que vieram para construir o nosso país, né? Que fala sobre a Dandara, Zumbi, né, a mulher do Zumbi dos Palmares, fala sobre a história da comunidade africana no Brasil, né, que se constituiu, manteve suas práticas, influenciou nossa cultura, né, criou laços, criou sua própria identidade e teve suas lutas, né, que se desembocaram no próprio fim da escravidão, né? Então, exercício 1, Enem 2010. Escrevendo em jornais, entretanto para a política, fugindo para quilombos, montando pecúlios para comprar alforrias. Os negros brasileiros não esperaram passivamente pela libertação. Em vez disso, lutaram em diversas frentes contra a escravidão, a ponto de conseguir que, à época em que a Lei Áurea foi assinada, apenas uma pequena minoria continuasse formalmente a ser propriedade. Então, está falando aqui que o negro não é passivo diante disso tudo, porque o que a história acaba contando e Princesa Isabel foi lá e assinou a escravidão, fica parecendo então que os negros estavam lá esperando e a bondade do branco, né, representada pela etnia europeia, foi lá e falou: olha, negros atrasados, vou emancipar vocês como seres livres, né? E não foi muito bem assim. Os negros já estavam ligados com essa questão em relação à sua libertação e já faziam lutas, já reivindicavam, tanto é que existiam os quilombos, né, que eram um símbolo de resistência ao sistema escravocrata. E lá não existia escravidão dentro do sistema
dos quilombos, porque eles realmente acreditavam na liberdade e na perpetuação das suas práticas africanas, que eram muitas vezes, né, recriminadas por questões religiosas da própria Igreja Católica, né? Por isso que nasce o sincretismo religioso no Brasil, né? Então, a gente vê que os negros eram inibidos até mesmo nas suas práticas culturais, né? Basta lembrar que a maioria do nome dos ancestrais africanos foram apagados, né? Os negros no Brasil possuem nome dos seus, na verdade, dos seus donos, dos seus proprietários, né? E não tem seus nomes de origem aqui. Isso já demonstra, né, claramente aí um abuso ou uma agressão, uma violência contra a estrutura cultural dos negros, né? Então, no que diz respeito à abolição, o texto apresenta uma análise historiográfica realizada nas últimas décadas por historiadores brasileiros e brasilianistas, que se diferencia nas análises mais tradicionais. Essa análise recente apresenta a extinção do regime escravista, em parte como resultado. Pessoal, o que é essas análises tradicionais aqui? Porque antigamente, pessoal, quem contava a história do Brasil, ou quem sempre contou a história do Brasil, foi contada pelos vencedores. Então foi o quê? A elite branca contando sobre a escravidão. Muitos fatos foram omitidos, distorcidos, tudo isso para criar o quê? Imagens, para criar mitos, figuras históricas que eram importantes para a imagem do Brasil lá fora. É lógico, com o crescimento, com a democratização da educação, diversos descendentes de comunidades africanas não concordando com um monte das opiniões e seguindo, então, fatos e relatos de outras vertentes históricas, reelaborar a história, chamada história contada inversamente. Não pelo dominador, mas pelo dominado. Aquele, então, que sofreu as coisas, né? Partindo, então, de uma lógica diferente, inversa, né? Então, no sentido de que não é de contar uma história mentirosa, mas de contar a história mais realista possível, né? Daqueles que foram vencidos. Que é fato, né, pessoal? Por exemplo, quem bate, na maioria das vezes, esquece. Quem apanha, nunca esquece, né? Então, quem que apanhava aqui? Era o negro, né? Então, muitas das coisas a gente tem que partir da análise da vítima. A vítima, muitas das vezes, é que vai contar a realidade. O malfeitor, aquele que agiu, muitas vezes ele omite uma coisa ou outra. Isso na prática a gente pode ver. Então, a lógica dessa nova historiografia, baseada, então, numa vertente brasileira e brasilianista, né, que valoriza as nossas raízes, né, como povo, ela vai olhar, então, peraí, o negro teve sua participação ativa, né, ele não foi passivo. E aí, a partir de uma visão da vítima, daquele que sofreu o abuso, daquele que foi oprimido, parte-se, então, de elementos históricos que comprovam uma verdade ou uma validade de conhecimento mais apropriada, né? Então, a primeira afirmativa é da ação benevolente da princesa Isabel, que, assessorada por intelectuais políticos negros, tomou a abolição como uma causa pessoal. Intelectuais e políticos negros na época da princesa Isabel, pessoal. Você acha isso comum? Não, né? Essa está completamente errada. Dá para olhar que foge, né, da noção. Se a gente não vê negros nem hoje, em 2020, ocupando cargos de influência, né, no governo, né, vê um ou outro com cargos bem, às vezes, de pouca influência, é um ou outro que aparece, então isso aqui não é verdadeiro. B, da ação da imprensa engajada, que controlada por intelectuais brancos sensíveis à causa da liberdade, levantou a bandeira abolicionista. Não, pessoal, a gente sabe muito bem que a pressão para a abolição ela vinha externa, muito dos ingleses, porque eles já tinham uma noção de trabalho assalariado e de mercado. Quanto mais trabalhador assalariado eu tinha, mais as minhas fábricas poderiam produzir. E aquele trabalhador assalariado tinha potencial de compra, ou seja, o consumo. Então já era outra lógica. Nem os ingleses eram bonzinhos pedindo abolição, eles já pensavam em dinheiro, né? Então não tem nada a ver aqui com brancos sensíveis à causa da liberdade. Existiam brancos sensíveis à causa da liberdade? Existia. Mas não é o fator que preponderou para o fim da escravidão. Não é isso. Foi uma questão de dinheiro, mercantil e de alianças e relações com a Inglaterra. O Brasil era dependente. Inclusive, nossa própria independência ela foi completamente assessorada por navios ingleses, né? C. Das necessidades do capitalismo inglês de substituir o trabalho escravo pelo assalariado.
visando ampliar o mercado consumidor brasileiro. Pessoal, aqui, essa alternativa aqui, ela até não está completamente errada, mas ela não diz respeito ao que está falando o enunciado. Está perguntando aqui sobre a atitude do negro, né? Que eles não foram passivos. Então foge da lógica do texto inicial. Essa afirmativa até não está errada, ela está certa. A necessidade do capitalismo inglês substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado, visando ampliar o mercado consumidor brasileiro. É verdade, mas qual a relação que isso aqui tem com o texto acima? Nenhuma. Né? Então por isso que essa está errada. A D, da luta dos próprios negros escravos ou libertos que empreenderam em conjunto de ações que tornaram o regime escravista incapaz de sustentar. Essa é a resposta correta, né? Essa é a resposta correta. Então, o fim da escravidão, né, ele se deve ao fato, principalmente, pela luta dos próprios negros contra a escravidão, né? Aí tinha fator externo? Tinha, fator externo é esse. Agora, o fator interno, o principal, é a luta dos próprios negros dentro do movimento. Fator externo, pressão inglesa, né? É isso. Vamos ver a D aqui. Do espírito humanitário de uma moderna camada proprietária. Moderna camada proprietária, pessoal. Isso aqui no Brasil até hoje não tem. Né? Moderna camada proprietária. Né? A maioria da elite brasileira ela não é muito intelectualizada. A massa média, a classe média brasileira é que é intelectualizada. Né? O maior número de pessoas que estão em universidades, intelectuais, professores, estão na classe média. A classe alta, muitas vezes, estão relacionadas, não propriamente dito, a questões intelectuais. Então, não é uma classe que quer modernizar a sociedade. Na verdade, ela quer se conservar, porque para ela tá bom. Ela não quer modernizar, quer conservar. Né? Não quer mudar nada. Só se for para melhorar para mim. Então, não tem nada de modernidade aqui. Né? E a modernidade, ela avança no sentido de modificar as coisas. O que seria, às vezes, não bom para essa elite. Né? Então, essa está errada já, tá, pessoal? 2. A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu o direito dos remanescentes das comunidades de quilombolas à propriedade definitiva das terras que ocupam, devendo o Estado emitir os respectivos títulos. Artigo 68, ato das disposições constitucionais transitórias. Para dar efetividade ao texto constitucional, foi editado um decreto 4887, de 20 de novembro, que regulamenta o procedimento para a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras quilombolas, importando notar que o referido decreto é objeto de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal desde 2004, sem julgamento de mérito. Né? Então, está falando o quê? Sobre o direito, né, dos remanescentes de sociedades quilombolas de ter direito a uma terra, a uma propriedade social que não pode ser dividida. Né? Então, vamos ver o que fala. Acerca do processo de reconhecimento e titulação das terras quilombolas, né, terras dos quilombos, avalia as afirmações a seguir. 1. Considerando-se as comunidades dos quilombos, os grupos étnicos raciais, segundo o critério de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência e a opressão histórica sofrida. Essa está correta, pessoal. Essa está correta. Tá? Essa 1 está correta. 2. Cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, regular os procedimentos administrativos necessários à titulização das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades quilombolas. Certinho, pessoal? É o INCRA que é responsável por isso, competente para isso. 3. A caracterização dos remanescentes das comunidades quilombolas deve ser atestada mediante autodefinição. Não é autodefinição, pessoal. É uma que tem a palavra correta. Tá vendo? Emitir respectivos, 90 procedimentos, reconhecimento, delimitação, marcação. Vou mostrar aqui para vocês que não é auto-identificação. Opa, subi demais. Ocupam devendo, respectivos, à comunidade, propriedade definitiva, para efetivamente, ao constitucional, procedimento, identificação, reconhecimento, relação dos quilombolas, é importante. Onde é que fala sobre aqui? Aqui, ó, autoatribuição. Autoatribuição e não autodefinição. É diferente, né? Uma é uma questão de definir-se a si mesmo.
E o outro é de atribuir algo, né, da própria comunidade, então, autodefinição da própria comunidade, e deve ser levada no registro do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Pessoal, essa está errada justamente porque não é uma caracterização, ou seja, não é uma autodefinição. A pessoa não pode chegar lá e se autodefinir como remanescente de quilombola. Não, ela tem que comprovar isso daí, né? Não é autodefinição. Né? A autoatribuição aqui, né, critério de autoatribuição, é relacionado à própria terra em si, né? Então, de atribuir exatamente a questão da terra. Então, aqui, outra coisa errada é o registro, né? Aqui no IFAM, Ministério da Cultura. A gente vai ver ali na lei, vou mostrar para vocês que quem está responsável por isso é o INCRA, né? A responsabilidade exclusiva da União, então não é responsabilidade exclusiva da União, é responsabilidade do INCRA, então essa já começa errada. A identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação. Então vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Vou abrir aqui uma guia e vocês vão observar aqui, né? Ó, o INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação, levantamento ocupacional, cartorial, publicará edital por vez no dia, tá vendo? O INCRA. Então, o que ele é responsável? Denominação, circunscrição, limites, títulos, registro e matrículas eventualmente consideradas suscetíveis de demarcação, né? Então, tudo está aqui, demarcação, né, denominação. Aqui tem outro, ó. Compete, ó, o INCRA, ó, compete ao Ministério da Cultura, Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, regularização fundiária para garantir a preservação da identificação cultural remanescentes, comunidades quilombolas, bem como subsidiar trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto neste decreto. Então, é o INCRA, pessoal. O INCRA é o responsável, né? Então, a alternativa correta, pessoal, é a A. 1 e 2 estão corretas, tá, pessoal? Então, é o INCRA que é responsável, não é nem o IFAM, nem a União aqui que entra com relação a isso, né? Então, o registro, né, ele é feito no próprio INCRA, né? Aqui está falando sobre a autodefinição, que tem a ver com a Fundação Cultural Palmares. A autodefinição de que se trata, o primeiro e segundo será inscrito no Cadastro Geral de Fundamentação, que expedirá certidão respectiva ao formato regulamentar. Procedimento do INCRA, requerimento qualquer lá. Para fins deste decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, então tudo é o INCRA. O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação. Então está aqui, ó, é o INCRA. Né, pessoal? Beleza, agora vamos para a semana 3, e a semana 3 aqui, ela vai falar sobre a questão do latifúndio, né? Sobre como se desenvolveu a agricultura no Brasil. Então, falar sobre o latifúndio no Brasil é uma coisa recorrente. Falar sobre a Revolução Verde, que aconteceu, então, né, ainda no século XX, né? E falar sobre a agroecologia, né? Sobre o saber popular e tudo mais. Então, vamos para as atividades. O DESC 2017. 1. O processo de modernização agrícola, com os avanços de energia a vapor, da mecânica, da genética vegetal, dos descobrimentos da química agrícola, tem continuidade em âmbito mundial, nos setores agrários e capitalizados. Esta terceira revolução agrícola, apoiada por um conjunto de incentivos de políticas agrárias dos Estados Unidos e na Europa, e daí para os países em desenvolvimento, ficou conhecida internacionalmente como, nos textos, pessoal, aqui tem, para quem lê o texto, a resposta que é óbvia, né? A chamada Revolução Verde, que entra, então, sobre isso que está dizendo aqui, né? Sobre a questão, então, do desenvolvimento que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, potencializando a produção, né? Mas que tem diversos questionamentos com relação a isso. Então, alternativa D é a correta. 2. Marque V para verdadeiro e F as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta. Então, vamos para B ou F, né? Então, a primeira alternativa aqui, né? A agroecologia é um tipo de saber científico
que desconsidera o saber popular e tradicional. Então, pessoal, aqui está errado. Ó. Desconsidera o saber popular e tradicional. A agroecologia, ela considera tanto saber científico quanto saber popular e tradicional. Então, a primeira, F, falso. 2. A Revolução Verde é o termo que designa o processo de mecanização do campo, o aumento expressivo no uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, a diminuição da biodiversidade e a concentração de terra, entre outros aspectos. Essa é verdadeira, pessoal. Verdadeira, né? Essa é verdadeira. Terceira afirmativa. A agricultura, desde a pré-história, faz a diferença na forma de organização social, certo? Econômica, social das pessoas. E essa organização foi similar. Não foi similar, né, pessoal? Em todas as partes do mundo. Cada uma teve sua forma diferente. Inclusive, no Brasil, teve a questão do latifúndio. Nos Estados Unidos foi dividido. Latifúndio no sul e em cima pequena propriedade individualizada, né? Então, não é similar. Então, o que está errado é isso, não foi similar. Né? Quarta afirmativa. Quinta, né? Primeira, segunda, terceira. Quarta. O agrotóxico usado em larga escala, desde a Revolução Verde, não mata apenas os insetos que comem o plantio, mas também polui rios, nascentes e o ar. Verdadeiro, né? Esse agrotóxico ele promove muito mais dano à agricultura que a gente pensa. A última afirmativa que é a concentração de terra é uma característica forte na formação histórica da sociedade brasileira, certo? E hoje é representada pelo latifúndio, fazendeiros e pelo agronegócio. Verdade. Então, qual alternativa ficou correta aí, pessoal? É a letra C. A letra C é a alternativa que deve ser marcada e que está correta. Vamos para a última semana, a quarta semana, né? Eu acho que essa quarta semana aqui, vamos ver, eu acho que é um texto. Atividade. Exatamente, pessoal. Aqui tem um texto, né, uma música, né, que fala aqui, ó, tendo como base a música Funeral de um Lavrador, de João Cabral de Melo Neto, e o conteúdo proposto nessa semana, diga o que compreendeu sobre a questão que envolve os trabalhadores rurais sem terra, né, e o acesso à terra. Você poderá responder a questão com um texto, um poema, poesia, colagem, cartoon, etc. Bom, pessoal, essa questão ela é muito polêmica e eu tive que trazer aqui, né? Eu trouxe aqui para vocês, porque é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala, né, de propriedade, existe na Constituição um negócio, pessoal, que se chama função social da propriedade. Então, quando a gente fala assim, o movimento sem terra é um bando de à toa, né, que está lá a tomar a terra de quem é dono da terra, e não é muito bem assim, pessoal. Então, como que ocorre esse movimento sem terra? Será que são um bando de desordeiros? Não. Vamos falar do movimento. Nós não vamos falar das pessoas que promovem vandalismo. Existem pessoas que se utilizam desse movimento para promover vandalismo? Sim. Invadem fazendas que possuem donos, invadem fazendas que além de possuir dono, não só possuem dono, mas que estão em atividade, né? Terras com produtividade, não é terra abandonada, não é terra improdutiva, né? E eles, então, invadem terras que têm cultivo, que têm pessoas morando lá, né? E isso não se caracteriza pelo movimento sem terra. Isso são vandalismos, né? Isso são vândalos fazendo isso. Então, o que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra? Né? Que não é esse povo que eu falei antes. Então, eu estou separando as pessoas que estão envolvidas num movimento sério. Né? E esse movimento sério é baseado em quê? É baseado numa lei constitucional. Existe na Constituição direito que garante esse movimento. Você sabe por quê? Porque se eu tenho uma terra e a terra está lá parada, ela não cumpre a chamada função social da propriedade. E o que é a função social da propriedade? É uma função que tenha utilidade para a sociedade. Se a terra está parada e não tem nenhuma utilidade para a sociedade, o Estado, né, o governo, o Estado, a União, ela impõe ao proprietário dessa terra, de acordo com o tempo, para que ele possa, então, agir. Para que ele possa, então, utilizar aquela terra para que ela seja útil para ele, para outras pessoas, que seja ele alugar aquela terra, arrendar a terra, né? Que seja ele fazer qualquer coisa. Então, eu vou ir na lei para vocês verem
que na Constituição, ou seja, o artigo 5º, que está dentro dos principais direitos que a gente possui, que é os chamados direitos fundamentais, né, ligado à dignidade da pessoa humana, né, que dá dignidade ao ser humano, que está ligado a essa questão do direito à terra, ou seja, todos têm direito à terra. Né? Então vamos ver lá. O que é a função social prevista no inciso 5º? Então, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, logo após a garantia do direito da propriedade, um inciso que impõe uma limitação a esse direito. Ou seja, eu tenho direito à propriedade? Tem, todo mundo tem direito à propriedade privada. Só que a propriedade privada ela deve ter uma função social. Se ela não atender, a propriedade atenderá à sua função social. Artigo 5º, olha lá, inciso 23. Então, o que é? A função social consiste na utilização da propriedade urbana ou rural em consonância com os objetivos sociais de uma determinada cidade. A função social impõe limites ao direito da propriedade para garantir que o exercício desse direito não seja prejudicial ao bem coletivo. Então, pessoal, eu não posso agir deliberadamente porque é minha casa e fazer do jeito que eu quiser. Porque se eu fizer algo na propriedade, mas que vai prejudicar a coletividade, o Estado, a União vem e me impõe alguma coisa. Olha, você não pode fazer isso. Experimenta na sua casa juntar um monte de folha e pôr fogo. Aquele fogo ali, aquela fumaça que começa a gerar ali, se você começar a aumentar muito o fogo, você vai sofrer restrições quanto a isso. Você não pode fazer isso. Né? Então, estou dando um exemplo chulo aqui, mas para a gente entender que nosso direito da propriedade ele não é absoluto. Ele sofre restrições. Então, é um direito relativo. Relativo ao quê? Relativo à função social. Ou seja, eu não posso utilizar da minha propriedade deliberadamente. Ela tem limites de uso, né? E esses limites batem o quê? Aos interesses da coletividade. Se eu utilizo a minha propriedade que vai contra o interesse da coletividade, aí eu vou sofrer restrições e limitações com relação à minha propriedade. Isto significa que uma propriedade rural ou urbana não deve atender apenas os interesses do seu proprietário, tá vendo? Mas também interesses da sociedade. Né? Então, ninguém tem absoluta propriedade. Né? Isso não existe. Na verdade, no direito, nem a vida é um direito absoluto. Né? Se a gente for pensar aqui, se uma mãe está grávida e a vida dela estiver em risco por causa da gravidez, né? Existe a preponderância da vida da mãe, que já está viva, sobre a do filho, que eles nem sabem se vão viver. Então, o que acaba acontecendo aí? O direito da vida da criança vai ser sacrificado em nome do direito da vida da mãe. Né? Ou seja, o direito da vida da criança foi relativizado em função do direito da vida da mãe. Né? Só para a gente exemplificar que até a vida, dependendo das circunstâncias, pode ser relativizado o seu direito. Né? Ou seja, a vida é o mais importante dos nossos direitos. Né? Para a gente exercer os outros direitos, a gente tem que ter esse, que é a vida. Então, mesmo o mais essencial dos direitos, que é a vida, ele é relativizado dependendo da situação. Né? Então, o inciso 23 estabelece apenas que a propriedade deve atender à sua função social, ou seja, tem que ser útil à sociedade, não só a minha vontade exclusiva. Mas não descreve os critérios que isso ocorra. Os critérios para o cumprimento da função social são apresentados em outros trechos da Constituição e diferentes de cada tipo de propriedade. Então, a gente vai vendo aqui como que impõe ao indivíduo isso. Então, no artigo 82, vai falar o seguinte, a propriedade urbana cumpre sua função social. Tem que cumprir, né? É nesse quesito aqui, pessoal, que o Boulos se baseia o seu movimento, né, de ocupação de prédios abandonados no centro de São Paulo. Pra vocês terem ideia, né? Tem mais imóvel vago do que gente morando na rua. Ou seja, se todo mundo fosse para algum imóvel abandonado, ninguém morava na rua em São Paulo. Pra vocês terem ideia, tanto que é importante esse direito. Né? As pessoas estão morrendo na rua, sem direito a uma propriedade, e tem gente abandonando propriedade e não coloca a chamada função social, não coloca a sua propriedade como uma função da sociedade. Né? Quando atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no plano anterior. De acordo com esse capítulo, a propriedade urbana está de acordo com a função social, quando respeita critérios estabelecidos no plano diretor da cidade. Então tem que respeitar isso. E aí, pessoal, o que vai acontecendo? A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei os seguintes requisitos. Então, quando é que a propriedade fundiária, ou seja, agrícola, ela atende a função social? Ó, aproveitamento racional e adequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, então, ou seja, tem que estar em acordo com o meio ambiente, né? Não posso degradar. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho, então não posso lá colocar lá, vamos supor, trabalho escravo, né? Pode. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, então não posso colocar a pessoa, né, numa situação em que é degradante, um trabalho degradante, né, em que prejudique o bem-estar tanto do proprietário como também da própria comunidade de trabalhadores, né? Aí segue. A função social ainda aparece novamente na Constituição Federal de 88 como princípio de ordem econômica. Ou seja, a função social ela respeita também questão econômica, com o objetivo de assegurar a justiça social e uma existência digna a todos. Então, o que fala sobre a questão da ordem social? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Função social da propriedade. Então, pessoal, o que a gente vai notar aqui? Nós vamos notar, né, vou parar aqui a projeção, vou ali para a câmera. Nós vamos notar, então, que o movimento sem terra é baseado em direitos que estão dispostos na Constituição Federal. E é claro que os grandes proprietários de terra, que normalmente têm domínio sobre a informação, têm poderes econômicos, poderes políticos, eles vão tentar destruir esse movimento, destruindo exatamente o que? A moral desse movimento. Dizendo que ele é imoral, que é um bando de gente que não tem o mínimo de critério, né? O fato é que eles vão pegar exatamente aqueles que são vândalos e utilizar como exemplo, né? Então aí fica fácil. Fica fácil falar mal do movimento quando eu utilizo pessoas que não fazem parte do movimento, que não estão ligadas de fato ao movimento. Então, para mim atender a questão do direito à propriedade, né? Ou seja, para o movimento atender e para reivindicar a questão da função social da propriedade, a primeira coisa é que a propriedade tem que estar abandonada e não cumprindo a sua função social. Então, se ela não é utilizada, né, como a gente olhou ali na frente, se ela não é utilizada, não tem uma destinação específica, não tem preocupação com o meio ambiente, não tem preocupação com o trabalho degradante ou exploração que prejudica as pessoas, tudo isso diz respeito exatamente a não cumprir a função social da propriedade. Então, destinar algo, né, fazer as pessoas agirem dentro dessa lógica, né, de dar finalidade a uma propriedade específica, né? Então, eu comprar, por quê? Por que o Estado faz isso? E aos poucos, pessoal, ele vai forçando a pessoa a construir. Por exemplo, tem um imóvel lá parado, né? E aí o Estado vem e ele olha e fala, ó, tem tanto tempo que o cara está com o imóvel lá parado, 5 anos que ele está lá parado. Então ele já começa a falar, olha, se você não edificar, não alugar, não dar uma destinação, uma finalidade para esse bem seu que está parado, nós vamos aumentar o IPTU. Né? Então começa aumentando o IPTU, ou o imposto sobre a terra, né? Seja rural. Né? E aí começa a aumentar gradativamente. Se esse aumento gradativo não fizer com que o indivíduo haja no sentido de fazer a função social da terra ser exercida, aí o Estado notifica o indivíduo de que vai poder desapropriar o indivíduo ali, né? Então, ou seja, por que eles invadem a terra, então? Então, o grupo ele tem que identificar essa terra que está parada há anos, improdutiva, tem que identificar uma terra parada, abandonada há anos, sem produtividade. Então, não é qualquer terra. Né? É uma terra que não tem destinação da função social. Quem não respeita isso não são MSTs. Né? Quem invade qualquer terra é vandalismo, não é movimento sem terra. Então, o movimento sem terra ele é baseado em invadir terras sem destinação, ou seja, terras de propriedades privadas, que os indivíduos compram para especulação imobiliária. Vou comprar para esperar valorizar e depois eu vendo.
ela cumpre a função social? Não, ela cumpre uma função de mercado, que não atende às necessidades coletivas. Como o Brasil é um país predominantemente latifundiário, de concentração de renda, essa noção de função social, ela diz respeito a direito e justiça social de todos. Né? Basta a gente lembrar que o negro alforriado, pessoal, que deveria ter acesso à terra para produzir a sua própria subsistência, ele foi jogado a um mercado de trabalho nascente industrial no Brasil sem nenhum preparo. Então, ou seja, em 1888, com a libertação dos escravos, ali deveria ter feito, então, a reforma agrária. E por que não fez? Porque justamente na assinatura lá da abolição dos escravos, houve uma troca. Olha, nós vamos ceder, sim, a libertação dos escravos, mas nós não concordamos com a reforma agrária. Eu concordo em libertar o negro, mas dar subsistência para ele, não. Ele vai ter que trabalhar para mim, na minha grande propriedade. E aí é óbvio que nem todos foram absorvidos, vieram os imigrantes, os negros ficaram jogados, porque não tinha preparação nenhuma para assumir trabalho, muitas das vezes que eram discriminados, né, sem preparo nenhum para assumir trabalho nas indústrias, e o trabalho em si das fazendas, eles foram substituídos por imigrantes, muitos deles italianos, né, que vieram de fora, e muitos italianos também acabavam assumindo aqui uma postura e uma situação muito parecida com os escravos, porque era aquele chamado arrendamento, que era o chamado endividamento, né, em que o próprio italiano se colocou numa situação similar ao do escravo, né? Por isso que no Brasil houve uma relação diferente dos italianos com os negros aí na construção do próprio país, né? Os italianos foram importantes para introduzir a questão trabalhista aí, né? Que já envolvia aí também questões de emancipação do negro. Então acabaram muitos deles se dando as mãos, né? Negros e italianos, justamente por uma situação de degradação, degradante de trabalho aí, né? Então, pessoal, fica aqui o meu abraço para vocês. Tomara que vocês tenham gostado da aula, tomara que tenha elucidado questões que são importantes para vocês no vestibular, né? E que é importante a gente saber que essas questões não são questões partidárias, mas são questões de forma política geral, né? Que abrange diversos segmentos e que, em termos intelectuais, ou seja, pessoas que estudam a área, deflagrada a necessidade, né, do Brasil ter, então, uma reformulação agrária aí, que diz respeito a uma justiça social. Né? É lógico e evidente fazer uma reformulação aí que também não prejudique a nossa economia, que já é totalmente dependente do agronegócio. Né? Então, a gente deve aí avançar com diversas modificações, tanto no campo do agronegócio, né, como também na inserção de práticas da agroecologia, né, ligada aí às pequenas propriedades rurais, né, das chamadas agriculturas familiares, né, que é o que tem abastecido o nosso mercado interno de alimentação, né. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixar aqui um tchau para vocês. Até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam de curtir aí, se inscrever no meu canal, posta, compartilha, né? Dá uma força aí para o meu canal, pessoal, para que eu possa poder investir aqui de novo e aí a gente melhorar esse canal mais ainda, né? Então, até a próxima, pessoal. Com Deus. Mantenha, então, atividades físicas e estudando. Até mais, pessoal.